Oi pessoal, meu nome é Auri, eu sou o namorado da Danielica e hoje o vídeo do Veda vai ser comigo. No vídeo de hoje eu vou falar da minha vida como jogador de videogame e nós vamos ver alguns jogos bem antigos, alguns jogos mais ou menos antigos e alguns jogos bastante recentes. Quando eu era criança, o primeiro videogame que eu tive, na verdade, não era um console, né? Era um minigame, um jogo portátil e era o basquetebol. Esse jogo, ele era tão simples que chegou a ser muito chato e na época eu era tão criança, não lembro nem que idade eu tinha, década de 90, por aí, primeira parte da década de 90, que ao invés de jogar no minigame, eu acabei desmontando o jogo, eu e meu irmão acabamos desmontando o jogo para ver como funcionava, ver se na verdade aqueles bonequinhos que se mexiam na tela existiam lá dentro mesmo. Também na década de 90, eu e meu irmão ganhamos da minha madrinha um console, o nosso primeiro console, que foi o Atari 2600, da Atari, obviamente. Nós tínhamos alguns cartuchos, né, quadradões, para funcionar, a gente tinha que soprar, apertava lá. E alguns jogos que a gente tinha eram o RC Battle, como você queira chamar, né, o Basketball e o Freeway, que é o famoso jogo da galinha que tem que atravessar a rua. Curiosamente, esse jogo, o console da Atari, ele tinha um controlador bastante peculiar, ele tinha um manche com apenas 3 botões, e o jogo da galinha, ele chamou particularmente a minha atenção porque foi o primeiro jogo que eu vi a minha mãe jogar. Então, eu era criança, jogava videogame junto com a minha mãe e junto com o meu irmão. No caso do RC Battle, Batalha Céu e Mar, esse jogo consiste em um canhão, ou 2 canhões, depende de quantos jogadores, que tentam derrubar aviões que passam, né? Um jogo de gráficos bastante simples, a jogabilidade muito mais simples ainda, você só podia ir para um lado e para o outro e atirar. Esses jogos da Atari, eles foram lançados na década de 70, o RC Battle em 77, o Basketball em 78 e o Freeway, que é o jogo da galinha que tem que atravessar a rua, não na década de 70, mas já em 81, na versão que a gente jogava. Apesar de serem jogos de uma década da qual eu não vivi, eu acabei jogando eles um pouco atrasado, né? A maioria dos jogos que eu joguei um pouco atrasado. Na década de 90, depois que o meu console da Atari quebrou, né? Ele teve um período de vida útil bastante limitado. Depois que ele quebrou, eu passei um bom tempo sem ter acesso a jogos. Só fui ter acesso a jogos novamente quando minha tia comprou um computador, né? E eu passei então a jogar jogos no computador. E o primeiro jogo que eu joguei no computador, então, foi aí que eu me fascinei pelo mundo dos jogos eletrônicos, foi Outlaws. É um jogo da LucasArts de 1997, em que você é um delegado, não sei dizer se é um delegado ou um xerife, você é um representante da lei que tem que procurar algum bandido, eu não lembro bem a história do jogo. Eu acabei jogando só uma demo desse jogo, que consistia só em uma fase, né? Essa fase eu tinha que entrar numa cidade, matar todos os bandidos, e quando eu matava o último dos bandidos, a demo acabava e a história do jogo, consequentemente, acabava. O que me chamou a atenção em Outlaws, primeiro é que tinha uma variedade de movimentos e de armas e de lugares muito grande comparado aos outros jogos que até então eu tinha jogado. E o mais interessante é que eu podia atirar em galinhas, e quando eu atirava em galinhas, essas galinhas cacarejavam e explodiam. Eu acho que foi uma menção honrosa que foi feita a esse jogo, foi em Counter-Strike 1.6, quando você, na fase da Itália, você pode também atirar em galinhas e essas galinhas morrem cacarejando. A partir da década de 2000, quando eu tinha aí então 10 anos, começou em Acari, né, a cidade onde eu passei a minha infância, a criarem locadores. Aqui a gente chama de locadores, são locais onde você paga para jogar. E ao frequentar essas locadoras eu comecei a ter acesso aos primeiros consoles, exceto o Atari que eu já tinha, né, os primeiros consoles modernos, como o Super Nintendo e o PlayStation 1. No Super Nintendo, só a título de menção honrosa, Super Mario Bros. E Donkey Kong são os jogos assim clássicos. Todas as crianças da minha época jogavam, todas as crianças da minha época tinham zerado, menos eu. A minha relação com o PlayStation 1 ela é mais íntima. Foi o primeiro console que eu consegui comprar com recursos próprios, né? Na verdade eu e meu irmão coletivamente.
foi o primeiro console que eu tive mais afinidade, que eu tive que aprender a fazer manutenção, porque a gente não tinha um técnico de videogames na nossa cidade que pudesse consertar, então a gente tinha que dar o jeito de descobrir como ele funcionava e poder consertar com os nossos próprios esforços. E foi o primeiro console em que eu pude investir em jogos, pude investir em uma vida de gamers mesmo, e passou a ser meu principal passatempo a partir da década de 2000, inicialmente indo às locadoras e depois com a aquisição do meu próprio console, né? Esse console ele é para mim muito importante porque a partir dele eu pude perceber que eu era bom em alguma coisa. Até a década de 2000 eu não me considerava bom em nada. Jogando PlayStation 1, especificamente o Medalha de Honra, foi através de alguns jogos do PlayStation 1 que eu consegui perceber que eu era bom em alguma coisa, né? Até eu começar a jogar PlayStation 1 eu não me achava bom em nada, e ao jogar PlayStation 1, especificamente o Medalha de Honra, que é um jogo da Electronic Arts de 1999 com sequência de 2000, curiosamente é um jogo feito, aliás, eu acho que isso é apenas um jogo produzido por Steven Spielberg. Ao jogar esse jogo contra outros jogadores nas locadoras, eu conseguia ter um score, né, muito alto, eu conseguia sempre ganhar desses jogadores com muitos pontos de vantagem, e eu percebi que eu era um bom jogador. Foi a primeira vez que eu consegui ser bom em um jogo. Outro jogo do PlayStation 1 que foi muito importante para mim foi o Resident Evil 2, é da Capcom, é um jogo de 1998, e esse foi o primeiro jogo em que a história importou. Antes todos os jogos eram jogos de ação direta, podemos dizer assim, eram jogos em que a diversão consistia em realizar uma ação, ou na dificuldade em realizar aquela ação. O Resident Evil, apesar da dificuldade, ele é um jogo que pra mim importou mais pela história. Eu sempre fui fã de zumbis e a temática do jogo, né, o fato de ser um jogo de survival horror, o fato de ser um jogo em que a atmosfera era uma atmosfera tenebrosa, me fazia querer jogar o jogo e me inserir na história. Então, o fato de ser um jogo em que me inseria na história, que a história era importante pra mim, contou bastante. A partir de então, os jogos não ficaram sendo apenas jogos que eu jogava para me divertir, mas foi o primeiro passo para me tornar um bom leitor. Antes eu não lia, antes eu não gostava de livros. A partir do Resident Evil 2, a partir dessa história, né, que me envolveu, que foi bastante importante na minha vida, eu tive o interesse em buscar outras histórias, seja em livros, filmes ou nos videogames mesmo. Uma curiosidade sobre o Resident Evil 2 é que eu tinha muito medo de jogar, e eu não tinha console ainda quando eu comecei a jogar. Eu jogava na locadora e eu chamava amigos meus que eram mais velhos para me acompanharem porque eu tinha medo de jogar só. No começo da segunda metade da década de 2000 eu tive contato com jogos de computador mais elaborados, né? Não são os jogos que hoje em dia se chamam jogos da nova geração, são jogos da geração passada, mas comparado aos jogos que eu tinha jogado até então, os jogos da geração passada eram para mim maravilhosos em gráfico. Os jogos de computador que eu joguei, como por exemplo Call of Duty 2, que é um jogo de 2005 da Activision. Call of Duty 2 foi o primeiro jogo em que eu pude perceber que o universo do jogo, fisicamente falando, não era estático, né? Em alguns jogos anteriores, como Medalha de Honra, por exemplo, não importava quanto eu jogasse bombas ou com quantos tiros de bazuca eu detonasse uma parede, e ela sempre ia ficar idêntica, intocada. No Call of Duty 2, eu pude perceber que o universo do jogo podia ser maleável, que apesar de estar programado, que está previsto na programação do jogo, eu podia destruir paredes, eu podia fazer personagens voarem a longas distâncias, entre outras coisas. Mas nesse contexto de jogos que meu personagem influenciava determinantemente no jogo, que o mundo do jogo não era estático, não era um mundo pré-produzido, apesar de ser um jogo anterior, um jogo de 2002 da BioWare, o Neverwinter Nights foi o primeiro jogo em que eu tive realmente a sensação de que o meu personagem, de que a minha jogabilidade influenciava no mundo do jogo. O Neverwinter Nights é um jogo em que você pode customizar seu personagem completamente. Ele pode ser homem, mulher, ele pode ser de raças diferentes, ele pode ter vozes diferentes, você pode escrever até a própria história do seu personagem. E apesar de que toda a história ela já está pré-escrita, ela está pré-determinada, você tem a impressão de que as suas ações determinam o desenrolar do jogo. Então, por exemplo, em alguns cenários do jogo você pode escolher o destino de um ou outro NPC, você pode escolher se você vai liberar um demônio, se você vai destruir um demônio, você pode escolher se suas ações vão ser positivas ou negativas, e isso tem um aparente impacto no desenrolar do jogo. Vale ressaltar que o Neverwinter Nights é meio que o sistema D&D eletrônico, né? Você tem uma opção lá no jogo em que você pode inclusive ser mestre, criar sua própria campanha
E toda a mecânica do jogo segue os manuais de Dungeons and Dragons. Tanto o Call of Duty 2 quanto o Neverwinter Nights são da plataforma PC. Por fim, meu jogo favorito é o jogo que, na minha opinião, congrega todas as qualidades que um jogo deve ter, né? Ele tem boa jogabilidade, bons gráficos, customização de personagens quase completa, você se insere realmente na história do jogo e o mais importante, as escolhas que você faz no jogo têm um real impacto na história do jogo. Então, o desenrolar do jogo é uma consequência das escolhas que você tomou anteriormente. Esse jogo é o considerado o melhor jogo de 2011, o Skyrim, Elder Scrolls V. É um jogo da Bethesda Softworks e nesse jogo que você pode escolher fazer o que você quiser, realmente você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ignorar completamente a história do jogo, arrumar um emprego, casar e passar a sua vida como um simples camponês, você pode. Se você quiser se transformar em um ladrão, mestre de todos os ladrões, você pode. Se você quiser se transformar em um cavaleiro, um templário, um mago, você pode. Se você quiser matar as pessoas, você pode, mas ao matar pessoas você vai sofrer consequências. A principal delas é, as pessoas que você mata realmente morrem, elas não voltam depois. Então se há algo importante que aquela pessoa deveria fazer, algum papel importante que ela deveria desempenhar, e você mata ela, obviamente esse papel não vai ser cumprido. O jogo se passa em torno de uma guerra civil, tá acontecendo uma guerra civil que disputa a soberania de um país chamado Skyrim. E ao mesmo tempo que essa guerra civil está acontecendo, também está acontecendo uma coisa fenomenal, que é o retorno dos dragões para esse país. Em Skyrim você pode entrar em catacumbas, você pode subir montanhas, você pode navegar no oceano, você pode invadir casas, você pode roubar o bolso das pessoas, você pode dormir com pessoas, você pode trocar de roupa, você pode trocar de arma. Isso é uma coisa... Parece ser uma coisa um tanto banal, mas em Skyrim é aquele tipo de jogo que todas as modificações e a mínima modificação que você faz do seu personagem, ela é evidente. Skyrim tem um enredo bastante envolvente e se você não quiser fazer parte do enredo, você pode simplesmente ignorá-lo. Você pode querer fazer uma história só da Escola dos Magos ou querer fazer a história só da Guilda dos Ladrões. Você pode. Isso dá ao jogador, ou à jogadora, né, uma gama de possibilidades muito grande dentro do jogo. Muito grande mesmo, então é o tipo de jogo que você não se entedia ao jogar. Se você está cansado de seguir aquela linha do jogo, você pode simplesmente mudar a linha de jogo ou aquele estilo de jogo. É um jogo que permite você jogar em terceira ou em primeira pessoa, então essa opção também é válida. Sem contar que é um jogo virtualmente infinito. As side quests, as quests que não têm importância, elas são literalmente infinitas. Você pode continuar a jogar Skyrim para sempre. Esse gameplay que vocês estão vendo aqui na tela é meu, essa personagem é a personagem que eu mantenho no jogo, é a Ninni Kim, eu gosto muito dela, ela é uma ladrão. Ela é, até o momento, a líder da Guilda dos Ladrões e a líder do Clã dos Assassinos. E o que me faz gostar tanto de Skyrim, além de todas essas características que eu já falei, é o fato dele possibilitar, esse jogo possibilitar que você realmente se insira na lógica do jogo, no universo do jogo e você esqueça a sua realidade. Bom pessoal, é isso aí, eu falei dos jogos mais importantes da minha vida como gamer, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem, curtam, compartilhem, né? E se você concorda ou discorda, se você tem mais alguma coisa a falar sobre os jogos que a gente falou aqui, você pode deixar seu comentário aqui abaixo, tá?